Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo em estúdio para gravarmos mais um episódio do nosso podcast, Surgery Care Saúde. Hoje eu estou muito feliz, muito satisfeita, muito orgulhosa por poder contar com a doutora Ana Rosa, especialista em neoplasias de mama, mastologista aqui de Florianópolis e que aceitou o nosso convite para esse bate-papo. Muito obrigada, Ana. Obrigada pelo convite, Karine. Olha, então, para começar, Ana, deixa eu te perguntar. Qual que é a importância, qual que é a relevância do câncer de mama na epidemiologia das neoplasias malignas no Brasil? Karine, tanto no Brasil quanto no mundo, o câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres. Então, ele tem uma incidência muito grande, tem uma estimativa de casos no mundo, e aqui no Brasil de cerca de 70 mil casos, que era uma estimativa para 2023. Então, em relação aos outros tipos de câncer, ele é disparado até muito mais do que o câncer de colo do útero, que seria, na mulher, o segundo mais comum. Então ele é muito incidente. Sim. Essa frequência realmente ela é muito, muito alta. E existe algum desafio para a gente fazer um diagnóstico precoce dessa neoplasia? Existe, um pouco pelo receio do diagnóstico de câncer, né? Então, para muitas pessoas, o diagnóstico de câncer está associado com morte. E hoje em dia, a gente sabe que o câncer de mama, assim como vários outros, é tratado como uma doença crônica. E que quanto mais cedo a gente diagnosticar, melhor o prognóstico. Então, a questão do diagnóstico precoce, ele é super importante, que ela é feito basicamente com exames de imagem. Certo. Com mamografia, basicamente? Isso, mamografia. Né? Mamografia, ela é considerada como padrão ouro para o diagnóstico precoce, Ótimo. porque ela consegue identificar nódulos menores do que meio centímetro. Então, no estágio muito inicial da doença. Bem no início mesmo, né? E para quem está indicada a mamografia, Ana? Todo mundo, toda mulher tem que fazer mamografia? É idade? Quem tem que fazer mamografia? A princípio, todas as mulheres a partir dos 40 anos. Caso a mulher tenha um histórico na família, já de um câncer de mama, em mãe ou irmã com idade menor que 40 anos, é recomendado que ela faça exames de imagem 10 anos antes. Olha. Então, assim, como mamografia, ela não avalia muito bem mamas densas, que são as mamas das mulheres jovens, a gente recomenda os exames como ressonância ou ultrassom de mamas. Certo. Então é importante saber como a história familiar da paciente Sim. para poder fazer essa indicação, né, iniciar o rastreamento. Sim. Mas a mamografia ela não previne, ela faz o diagnóstico precoce. Isso. Né? Então, mas devem existir alguns fatores de risco, então, a exposição, o que pode causar esse câncer de mama. Então, o maior risco para ter câncer de mama é ser mulher, é ter mamas. O segundo maior risco é a idade, que com a idade vai mudando a nossa imunidade e a gente fica mais propenso às neoplasias. Um segundo fator que a gente considera, assim, tem fatores que são hormonais, fatores ambientais, e como fator hormonal, a gente sempre começa a perguntar para a paciente a idade da primeira menstruação. Então, mulheres que menstruam antes dos 12 anos, mulheres que entram na menopausa depois dos 55 anos, elas têm um período maior de exposição das mamas ao estrogênio. Certo. Mulheres que têm o primeiro parto até os 30 anos, elas têm um fator de proteção. Olha. Então, não que se tu tiveres o parto depois dos 30, aumente risco, ou não tiver partos, mas se tiver antes dos 30 e amamentar, seria um fator de proteção. A amamentação também. A amamentação, geralmente a mulher que amamenta, ela não menstrua. Então, ela fica um tempo sem ter a mama bombardeada por hormônios. Então, também é um fator protetor. Interessante. A questão dos anticoncepcionais, né? Então, o anticoncepcional hormonal, injetável, ele é usado geralmente a partir da adolescência, né? Na maioria das mulheres. Ele pode gerar, com o tempo, uma carga um pouco maior de risco para essas mamas. Assim como a reposição hormonal, com estrogênio e progesterona depois da menopausa. Certo. Então, são fatores né, em relação à anticoncepção e reposição hormonal, são tratamentos importantes para a vida da mulher, mas que têm que ser controlados pelo ginecologista, pelo clínico, pelo mastologista.
Terapia de reposição hormonal não é contraindicado, mas exige cuidados. Sim, Essa eu acho que é o recado, sim. né? Porque assim, ó, esses fatores são fatores hormonais, muitos que a gente não pode modificar, né? Que seria a idade da primeira menstruação e a menopausa, Certo. mas assim, tem fatores ambientais que influenciam muito no risco do câncer de mama. Então, o principal deles é o sobrepeso. É. Então, um índice de massa corpórea acima de 30, a obesidade, ela é um fator de risco que é quase que o dobro do risco que a reposição hormonal ocasiona, Olha. né? E muita gente não sabe e não cuida em Uhum. relação à alimentação. Um fator protetor é ter atividade física regular. Então, é recomendado que a pessoa realize 150 minutos de atividade física por semana, uma atividade física moderada, e essa atividade física ela tem um impacto super positivo na prevenção de várias doenças. Certo. É, até mesmo para o próprio tratamento, né? Sim, durante o tratamento fundamental manter a atividade física. É isso É. aí, é isso aí. Eu costumo também dizer para as minhas pacientes, né, que independente da doença, vai se recuperar melhor quem sair mais cedo da cama, né? Então, às vezes, a Isso. atividade física faz esse tipo de reabilitação, esse tipo de Hum, recuperação, né? é. Além de ter o próprio controle de peso, que diminui essa sobrecarga hormonal e Uhum, faz a prevenção. É sim, interessante. E sim. muitas vezes a gente vê, né, que algumas pacientes têm o receio da terapia de reposição Uhum, hormonal por conta do aumento do risco para neoplasia de mama, mas se esquece do controle do peso. é. Do controle do peso, da ingesta de álcool, né? Isso. O álcool, ele não existe mais assim uma dose segura para uso de É, álcool, né? Tanto para as questões do cérebro, sim, quanto para a questão da reposição também, né? né? O álcool, ele atrapalha toda a metabolização, ele vai na mesma via de metabolização do estrogênio. Então, ele Uhum. compete com o estrogênio. É isso aí. Tem que. São informações para gerar cuidado, né? É, É isso aí. é. Você acha que a pandemia alterou o rastreamento do câncer de mama? Sim, nós tivemos dados concretos de que houve um atraso no diagnóstico em muitas mulheres, porque o acesso à mamografia já não é tão fácil, tão simples, Uhum. né? A Uhum. mulher, às vezes até a que já palpou um nódulo, que teoricamente a mamografia já nem faria tanto sentido, ela teria Uhum. que partir para uma biópsia, mas numa rotina de uma lesão de risco, ou numa pessoa que tem uma história familiar, que ela pode ter deixado de ter acesso ao exame, Certo. e isso ter adiado o diagnóstico dela. E o Então, diagnóstico, atrasou sim, né? impactou bastante. Ana, fez a mamografia, viu que tinha uma alteração sugestiva de neoplasia ou altamente sugestiva de neoplasia, o que tem que fazer? Se a mamografia evidenciou lá um BIRADS 4B, 4C, eventualmente até um BIRADS 5, né, que é uma classificação que se tem e Uhum. que quando a pessoa lê no final do laudo, às vezes se assusta, né, quando dá um, dois, três, mais um laudo que também que é preocupante é o BIRADS 0, que Uhum. significa que tem que complementar aquele exame. E muitas Certo. vezes a pessoa lê o laudo antes de levar para o médico, assim, ah, deu 0, tá ótimo, não preciso de nada. É uma E ela pode atenção. adiar, né, Uhum. essa investigação. Mas quando se tem um achado suspeito na mamografia, a gente procura fazer um ultrassom. Porque o ultrassom ele é um método mais barato e menos desconfortável para guiar a biópsia. Certo. A biópsia feita por mamografia são poucos serviços que disponibilizam ela. Então, é uma biópsia que é mais difícil e mais dolorida para a paciente. Se a lesão for vista no ultrassom, a preferência é que vá ser feita a biópsia por ultrassom. Certo. Todo câncer de mama tem que tirar a mama toda no tratamento? Não. Depende muito do tamanho do tumor no momento do diagnóstico e da relação mama e tumor, né? Tem gente que tem mama muito pequenininha com tumor Uhum. grande. Tem Uhum. gente que tem uma mama grande com tumor pequenininho. Só que também depende de características do tumor. Existem tumores que eles vão ter mais benefício para a paciente se nessa abordagem o tratamento começar com a quimioterapia.
que muitas vezes a resposta, né, ao vivo do que acontece com aquele tumor, ela é importante para o prognóstico, para a sobrevida Uhum, dessa paciente. uhum, Então, a indicação sempre que possível se prefere a cirurgia conservadora. uhum, Porque na mastectomia, geralmente se faz a reconstrução, é sempre um corpo estranho, tem mais chance de rejeição, então a uhum, gente sempre prefere que a pessoa mantenha o seu corpo, né? uhum. Nada, A nada cirurgia mais mais conservadora. conservadora. Mais conservadora. E aí, você falou da quimioterapia, eu citei a cirurgia, mas em alguns casos também são necessárias algumas sessões de radioterapia. Sim, Então, a neoplasia de mama, ela tem um leque aí de opções de tratamento. E isso. aí é uma análise também, né, uma discussão multidisciplinar. É o cirurgião, o mastologista, o radioterapeuta, o oncologista, Uhum, né? Então leva aí sempre a uma discussão multidisciplinar da paciente, né? sim, Com um sim. grupo. Câncer de mama só dá em mulher? Não. Câncer de mama, a proporção que se tem de câncer de mama para mulheres e homens é cerca de 100 casos nas mulheres para um caso em homens. É uma proporção, 100 para 1. é sempre um, é como você disse, né? O principal fator de risco é ser mulher. É, mas É, ainda assim é, pode acometer homens. é. É indicado fazer palpação, exame físico, né? O toque, o próprio exame para fazer prevenção de câncer de mama, diagnóstico precoce? Como diagnóstico precoce, não tanto. Hum, Mas como diagnóstico não tão precoce, sim. Porque o certo. que que é importante, assim, ó, se a mulher, desde a adolescência, ela é estimulada a se olhar no espelho, a ver o formato da mama, a se palpar, e a melhor época para fazer a palpação é depois da menstruação, que é Uhum, quando a mama já desinchou, porque no uhum, período pré-menstrual retém mais líquido e fica mais difícil a palpação. Mulheres que não menstruam podem estabelecer uma data no mês para uhum, fazer esse autoexame. E se a pessoa está sempre acostumada a se examinar, ela sabe que aquela bolinha sempre esteve ali, aumentou na menstruação, diminuiu, beleza. De repente ela se palpa, encontra uma coisa diferente. Passou a próxima menstruação, não sumiu, ela deve procurar um serviço médico. ser Tá? avaliada, ser E o vista. exame médico, né, de palpação, que não seria o autoexame, o exame clínico, que pode ser feito por qualquer profissional da saúde, ele também deve ser feito na consulta de rotina, ou sempre que a paciente tiver dúvida, porque a gente sempre observa, assim, a simetria das lesões. Uhum, Dificilmente tu vais ter um câncer bilateral ao mesmo tempo, com dois tumores do mesmo tamanho. uhum, Então, quando a gente faz o exame físico, a gente sempre compara na palpação uma mama com a outra, né? Faz a inspeção estática e dinâmica para ver se tem alguma alteração na pele, alteração de retração no mamilo. uhum. E são coisas assim do cuidado com a saúde, cuidado com a mama, que estão ao alcance de todo mundo, né? É verdade, é verdade. É, não necessariamente o especialista, né? E não esquecer que a própria paciente, né? Se conhecer isso realmente Sim, é fundamental. É é que fundamental. faz parte do comprometimento com a saúde, né? É Então, tu isso teres, aí. não depender do outro para cuidar de ti. É isso aí. E deixa eu te perguntar, Ana, existe uma idade mínima, assim, mínima não, perdão, uma idade máxima, um limite para fazer o rastreamento do câncer de mama? Porque a gente conversou aqui que é a partir Uhum, dos 40, mas em alguns uhum. casos até antes disso. Mas tem um limite, um teto, em que a partir dali a gente para de fazer exame? Então, a incidência do câncer de mama ela vai aumentando com a idade. Então, cerca de 50% dos tumores, eles acontecem depois dos 65 anos. Uhum, E se tem o dado de que uma em cada 10 ou 14 mulheres com 80 anos terão câncer de mama. Então, se a gente pegar um grupo de mulheres com 50 anos, seria cerca de uma em cada 1.000 para ter câncer de mama. Com 80, uma em cada 10. Então, é. é mais incidente o câncer numa idade maior. Só que a mamografia de rotina, a partir dos 80 anos, ela é um pouco questionada e vai sempre depender da qualidade de vida da mulher. Uhum, Se de repente, né, pega uma paciente que não vai ter uma condição cirúrgica para fazer o tratamento, aí será que vale a pena sim. sujeitá-la
Sim. a fazer mamografia todo ano, É uma para fazer um diagnóstico exposição. precoce, É, né? questionar, tem coisas que a gente tem que individualizar, né? Não dá para colocar para a população em geral, tem que individualizar. Hoje nós temos pacientes de 70, 80 e até um pouco mais, 90 anos, que ainda fazem suas atividades diárias e que Sim, apresentam sim, benefício. sim. Outras já, infelizmente, a gente não tem tanta condição de tratar. E às vezes uma coisa que às vezes eu abordo com alguns pacientes é que o tratamento muitas vezes pode ser mais pesado do que a própria doença, né? Sim. Era isso que eu queria chegar. O câncer de mama não é uma doença única, né? Existem vários tipos de câncer de mama, Uhum. né? E que demandam tratamentos diferentes, Sim. né? Para pacientes mais jovens, para pacientes com mais idade, Uhum. com químio, sem quimioterapia. Sim. Sempre cai cabelo com a quimioterapia? Sempre cai cabelo com a quimioterapia. Cai, né? Existem umas estratégias, tem uma touca que pode Uhum, ser usada em algumas situações que ela minimiza a queda, uhum. mas sempre fica alguma falha. É, Mas o cabelo, na mesma velocidade que ele cai, ele também volta a crescer, ótimo. Isso é uma né? informação importante, É, nem todo mundo sabe. é, ele Isso é volta a relevante. crescer. É, Então, assim, o cabelo, ele é proteína, né? Então, a pessoa precisa se alimentar bem. Claro uhum, que o processo da químio, ele é desgastante. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de se alimentar direitinho, mas sim, logo que termina, já consegue se recuperar. ótimo. E aí, depois que tratou, independente do tipo de tratamento, independente da cirurgia, do tempo e, né, da quimioterapia, qual que é a rotina dessas pacientes? Acabou, fez o tratamento, está curada e nunca mais vê o médico? É Não, isso? ela continua tendo um segmento rigoroso. É, com o oncologista, a princípio, eles fazem segmentos a cada 3 meses e com o mastologista a cada 6. Uhum, O que que eu oriento as minhas pacientes? É de procurar não fazer no mesmo mês, na mesma época, a consulta com o onco e com o masto, porque os dois vão examinar, os dois vão pedir o mesmo, né, uhum, vão fazer a palpação. Então, eu meio que peço para deixar uns 6 meses de diferença depois da uhum, consulta do onco. Mas os exames de imagem continuam sendo feitos. uhum, Então, quando faz uma cirurgia conservadora, nos primeiros 2 anos, a gente continua fazendo exame de 6 em 6 meses, uhum. porque nos primeiros 2 anos é que tem a maior recorrência local, É a maior chance. e a partir daí o segmento de rotina. É, Mas essa pessoa que já teve câncer uma vez é uma paciente de alto risco, não ela tem que ser pode, controlada. isso, não pode abandonar o segmento, né? Não, O não. acompanhamento. E existem alguns casos, Ana, hoje em dia a gente tem algumas informações do câncer hereditário, né? Algumas pacientes que apresentam certas mutações e que essas mutações elas podem ter caráter hereditário, passar para os seus descendentes. Quando uma pessoa já sabe disso, a gente pode recomendar uma cirurgia profilática para evitar Sim. câncer. Tem assim, uma cultura de que as pessoas acham que só vão ter câncer se tiverem história na família de câncer de mama. O câncer hereditário, ele é responsável por 5 a 10% dos tumores. Então, 90% a 95%, a mulher não tem nenhum histórico na família. Uhum, Entendo essa alteração, tá? Tendo uma mutação, os genes mais comuns são o BRCA1 e BRCA2, né? uhum, Quando a gente tem essa mutação, significa que tu tens uma proteção a menos em relação ao risco para câncer. E a pessoa que é mutada, ela tem cerca de 70% de chance durante a vida toda, não naquele momento do diagnóstico, mas durante a vida toda, de desenvolver câncer de mama ou ovário. uhum, Quando a pessoa tem esse diagnóstico, então, de repente, a mãe teve câncer com 40 anos, a menina, com 30, a mãe fez o teste genético, viu que tem a mutação, as filhas fazem o teste e tem uma mutada. Se recomenda que engravide, né, o mais breve possível, e a uhum. partir daí tu tens indicação de tirar os ovários e de fazer a cirurgia redutora da mama, de risco da mama. E depois que você faz essa cirurgia especificamente para mama, a gente mantém mamografia? Daí não.
Daí se faz ultrassom ou ressonância. Mas como a certo. quantidade de tecido mamário fica muito pouca, muitas vezes a própria palpação já Já é orienta o bastante. suficiente. Mas a mamografia já não teria mais indicação. Certo. É, é uma doença que afeta bastante, né, o psicológico da paciente, né? Sim. Então, é o tipo de abordagem que nós falamos aqui, de multidisciplinar, de várias equipes médicas, mas também eu penso que o acolhimento, o apoio, a rede de apoio à família, até a avaliação psicológica, muitas vezes, né? Eu acho Uhum. que é bastante relevante, né? Se considera que o câncer de mama não é uma doença da mulher, né? É uma doença da família, porque Uhum, todo mundo sofre, uhum, né? O companheiro sofre, os filhos sofrem, os pais sofrem. uhum, Então, a pessoa tem um momento que ela se sente, se questiona o porquê que aconteceu, né? A doença. Tem momentos que quer desistir, mas ela é muito interessante, assim, que a grande maioria encontra uma força e muitas vezes ela mesma consola a família. é, Né? E a rede de apoio, sim, é fundamental. E a pessoa aceitar também esse carinho. é, Ah, eles estão cuidando de mim porque estão com pena. Não, estão cuidando porque amam, né? é, Querem que a pessoa fique bem. é um cuidado, né? É. É interessante, assim, é uma doença. A gente hoje em dia, a gente vê muitas. São pacientes mais idosos, mas a gente também vê pacientes jovens, né? Assim, acomete todas as faixas etárias, mas esse sentimento, isso que você comentou, é algo que eu não trato, né? Não trato mama, Uhum. mas faço muito câncer ginecológico e às vezes há cirurgia profilática para ovário, então eu acabo vendo, fazendo e eu vejo isso, né? Muitas vezes essa sensação mesmo, independente da faixa etária, é interessante, mas que quando o marido vem junto ou quando não é casada, mas assim, a família vem junto, a Uhum. gente percebe esse suporte, o quão importante é. É, É é. interessante. E sempre assim que a paciente perceber que está sendo um fardo muito grande, é importante procurar ajuda especializada, assim, né? É, Procurar um psicólogo, se precisar uma avaliação com um psiquiatra, também fazer um tratamento, porque às vezes precisa de uma muletinha, né, para passar é, pelo processo. é isso aí. E depois que finaliza o tratamento, muitas vezes ela ainda continua com algumas medicações, né? Sim, Fala pra gente, é todo mundo? Porque é um tratamento longo muitas é um vezes. tratamento longo. Então, quando se faz a retirada, o diagnóstico do tumor, se vê umas características nesse tumor. Uhum, Se ele tem receptor de hormônios positivos ou negativos. Quando o tumor tem receptor de hormônio positivo, a indicação é de usar um anti-hormônio. uhum, E dependendo da faixa etária, se faz uma opção por um tratamento ou outro. Então, tem um tratamento que só bloqueia a ação do ovário e tem outro tratamento que bloqueia a aromatase. Então, uhum. bloqueia a liberação do hormônio tanto feita pelo ovário quanto pela suprarrenal. Pela suprarrenal também. Tá certo. O mais importante nessa história toda, eu acho que para a gente poder passar para as pessoas que estão nos assistindo, né, que muitas vezes não são especialistas, eu acho que é expor realmente os fatores de risco e a forma como prevenir e fazer o diagnóstico precoce, É. né? O que que a gente pode frisar? Como, quase como uma mensagem final, assim, para deixar Uhum. de para elas É. levarem para casa. Então, como a gente sabe, né, que o câncer de mama ele não tem uma causa única, Uhum, a gente tem que atacar em todas as frentes. Então, existe o que pode ser prevenido pela própria mulher, que é em relação à qualidade de vida dela. Claro que se a pessoa é uma plantonista noturna, ela não vai ter uma boa qualidade de sono e talvez não se alimente tão bem. Mas para a população em geral, né? Melhorar a qualidade do sono, é, melhorar a qualidade da alimentação, procurar comer mais legumes, verduras. As nutris sempre comentam da questão, né, do desembalar menos e descascar isso, mais, porque a gente sabe isso, que vai estar botando nutrientes bons dentro da gente. isso. Controlar o sobrepeso, fazer atividade física regular, ter uma É, boa ingesta hídrica, é, né, estar de bem com a vida. é. E se precisar fazer a reposição hormonal, fazer a reposição hormonal controlada. Não é o hormônio que a vizinha toma que vai ser o melhor para ti.
Quando se faz reposição hormonal, se faz controle com mamografia anual, É. ultrassom muitas vezes semestral. É excesso? Talvez, mas é a maneira que a gente tem de controlar De e cuidar, fazer o diagnóstico mais precoce, caso aconteça algum tumor. caso aconteça. Se tem o Caso, histórico familiar, né, também ficar mais atenta à né? questão da rotina dos exames. É, eu acho que são cuidados gerais, né? E É, frisar também, eu acho, né, Ana Rosa, da importância da gente não retardar o início da mamografia, né? sim, Que eu acho que isso que a gente conversou, de que a gente percebe que a gente tem muitas pacientes jovens, né, com neoplasia de mama. E a mamografia não previne, mas a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. sim, É isso sim. aí, é isso aí. Alguma mensagem final pra gente? De que eu acredito assim, em outubro, quando a gente fala muito do Outubro Rosa, né, que faz toda a campanha Uhum, para incentivar o diagnóstico, eu acho que cada um de nós, e foi uma campanha da nossa sociedade de mastologia, é que de janeiro a janeiro se faça o cuidado com as mamas. E para muitas pacientes eu recomendo assim, ó, aproveita o mês do teu aniversário, faz o isso, teu check-up nesse mês, isso. te cuida, porque o tempo passa muito rápido e às vezes a gente acha que foi ontem que É, fez o exame. é, E quando se vê, se passaram 2, 3 anos e está sem rotina e pode levar um susto, né? é. Um diagnóstico não tão precoce. Isso que você comentou é verdade. Às vezes, né, algumas pacientes que a gente vê de forma Uhum, recorrente, de novo, eu uhum, não faço, né, neoplasia de mama, mas eu questiono e elas, não, eu já fiz mamografia esse ano, já fiz, quando foram ver, é do outro ano, uhum. né? É, Parece que tá passando muito rápido, é, então tem que se é, atentar realmente. é. E às vezes se organizar, como você Uhum, mesma sugeriu, fazer os exames no mês do é, aniversário, nunca vai passar. é. É isso aí. Ana Rosa, muitíssimo obrigada, tá? Eu acho que a gente trouxe aqui informações valiosas que vão alertar muitas mulheres, se não forem as pacientes, né, as pessoas com neoplasia de mama, mas com certeza elas vão saber passar a informação para alguém que já teve ou que está vivenciando isso, Uhum, ou prevenir, ajudar a prevenir em alguém, alguma situação. Muito é. obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau, gente.